Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. E afinal, o que a química estuda? Para que estudamos química? Gente, o estudo da química é o estudo mais completo que vocês podem ter. Então, na química, a gente vai estudar matéria e suas transformações. Figueiredo, mas isso aí eu já ouvi em algum lugar na minha vida. O que seria matéria? Gente, matéria é qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Qualquer coisa que vá ocupar um lugar no espaço. Então, se vai ocupar um lugar no espaço, essa coisa precisa ter o quê? Precisa ter uma massa. Não quer dizer que essa massa precisa ser ou muito grande, algo mensurável. Por exemplo, as células que compõem o nosso corpo é matéria. As partículas de ar que está aqui é matéria. Então, matéria não é o que você vê. Matéria é tudo aquilo que tem massa, pequena ou grande, e vai ocupar um lugar no espaço. Mas será que tudo vai ser matéria? Nem tudo é matéria. Porque o que não for matéria, a gente vai chamar de energia. Então, a química vai estudar essa correlação entre matéria e energia. Então, ao longo da nossa vida no ensino médio, o que a gente estuda é exatamente essa correlação entre a matéria e a energia. Então, agora você já sabe o que é matéria. Tudo aquilo que tem massa, pequena ou grande. E essa massa, ela tem que ocupar um lugar no espaço. Mesmo essa massa sendo algo que você não vê, vai ocupar um lugar no espaço. Vamos pensar. Pegue uma seringa, tampe o furinho lá na frente e empurra o êmbolo. Todo mundo já fez isso em casa. Então, chega um momento que a gente não consegue mais empurrar o êmbolo. Ou seja, o ar que estava lá dentro ocupou um volume, foi totalmente comprimido e chega um momento que eu não consigo mais empurrar o êmbolo. Então, aquilo ali está provando para você exatamente o conceito da matéria. Que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, mesmo essa massa não sendo o que eu estou vendo. Não necessariamente a gente vai ver a matéria, mas a gente tem que saber o que é matéria. Mas essa matéria vai ser constituída de quê, Figueiredo? Essa matéria, gente, vai ser constituída exatamente dessas pequenas partículas, que são os átomos, que são os íons e que são as moléculas. As moléculas vai ser exatamente a interação desses átomos, esses compostos iônicos, que são as moléculas formadas por íons, vai ser exatamente esse aglomerado de pequenas partículas. Então, toda esta matéria que a gente vê e que a gente não vê, vai ser formada de átomos, de íons, moléculas ou compostos iônicos. Não é fácil? Até agora, zero dúvida, tenho certeza disso. Essa matéria, ela vai se apresentar para a gente de três formas diferentes. Mas Figueiredo quer dizer que só existe três formas da matéria se apresentar, porque quando eu estudava eu lembro que sólido, líquido e gasoso. Gente, para o nosso entendimento, a gente só precisa saber desses três estados físicos. Mas essas fases de agregação ou estados físicos da matéria, eles não só são três, tá? Mas para o nosso estudo, vamos ficar nessa faixa. Três fases da matéria, três estados físicos. Então, a matéria pode se agregar, ou seja, aqueles constituintes da matéria, lembre, moléculas, íons, compostos iônicos, que são as moléculas formadas pelos íons. Então, aquilo ali vai se agregar, vai ter uma comunicação entre eles de três formas distintas: sólido, líquido e gasoso. Então, a matéria vai se apresentar dessas formas. Até aí, tudo bacana. Como é que eu vou diferenciar essas fases de agregação da matéria? Vamos pensar. Sólido é aquela matéria que vai ter uma forma e um volume constante. Como assim? Por exemplo, vou pegar aqui essa caneta. Então, essa caneta tem esta forma e tem esse volume constante. Isso aqui não vai se deformar, gente. Isso aqui não vai se deformar.
Então, por que que essa matéria tem este tipo de organização? Ou seja, essas bolinhas que vocês estão visualizando aqui, ó, vai representar exatamente aquelas entidades que vão formar a matéria. Átomos, moléculas, íons, sempre pense assim, que a matéria ela vai ser formada por pequenas entidades químicas, íons, moléculas, átomos, compostos iônicos, pense regredindo, pense de uma forma mais microscópica. Então vamos lá. Por que é que a matéria vai se apresentar de uma forma sólida? Então essa matéria vai se apresentar de uma forma sólida porque essas partículas que estão ali organizando, formando aquela matéria, elas estarão muito próximas. Então, ó, todo mundo bem cuidadinho ali, todo mundo bem juntinho, sem ter muito espaço entre as moléculas, entre os íons. Então, isso vai gerar a essa matéria uma forma organizada. Esse aspecto de duro. Então, quando a gente pensa em algo sólido, a gente pensa em algo o quê? Em algo duro. E por que isso? As forças atrativas, o que une essas moléculas ou esses compostos iônicos é de uma grandeza muito grande. Ou seja, essas partículas estão intimamente ligadas, próximas. Não existe espaço entre elas, porque a força atrativa entre elas é muito grande. Então, isso vai conferir a essa matéria que a gente chama de sólido a forma de retículos cristalinos. Então, o que seriam esses retículos cristalinos? Essas moléculas ou esses íons, eles vão estar em vértices de figuras geométricas, ou seja, cada um no seu quadrado. Visualize aqui esse cubo. Então, esse cubo aqui, vocês estão visualizando bolinhas, que no caso seriam íons, de cores diferentes. A gente tem um pouco mais verde, né, um verde mais escuro e um verdinho mais claro. Então, veja que esses íons ocupam vértices desse cubo, ou seja, você vê uma organização. Então, esses retículos cristalinos são exatamente o que define uma matéria ser sólida. Então, uma matéria é sólida porque ela forma esses retículos cristalinos. E esses retículos são ditos cristalinos porque as entidades químicas que os compõem, os íons, os positivos e os negativos, os cátions e os ânions, vão estar de forma extremamente organizada. Então, esse alto grau de organização vai dar a essas entidades químicas uma baixa liberdade de movimentação, ou seja, não pense que a matéria é inerte, não pense que a matéria está parada. Então, mesmo a gente tendo uma alta união, uma alta interação entre essas entidades químicas, a gente tem ali um certo movimento, tá? Não esqueça disso. Mas o que é que acontece? Para as matérias que estão na fase sólida, essa energia de movimento, ou seja, a energia cinética, ela é muito baixa. As moléculas têm pouco movimento. Pouco movimento. Então, como é que vocês vão fechar o pensamento de vocês? Algo é sólido porque as forças atrativas são intensas. As entidades químicas que compõem essa matéria estão muito unidas. Partículas presas. Agora, eu peço a atenção de vocês para a gente não confundir. Tudo que é duro vai ser sólido. Toda matéria que é rígida, eu posso dizer que é sólido. Vamos lá. Para uma matéria ser dita sólida, ela precisa formar retículos cristalinos. Então, é isso a definição de uma matéria na fase de agregação sólida. Forma e volume constante e a formação de retículos cristalinos. Então, esses retículos cristalinos é o que vai dar o conceito de sólido. Mas nem toda matéria se obtém e se tem de uma forma tão organizada. Então, para essa matéria que não é tão organizada, ou seja, não apresenta esses retículos cristalinos, a gente vai chamar de sólidos amorfos.
sólidos amorfos. A minha caneta aqui, com certeza, é feita de um polímero, e esse polímero ele não vai formar um retículo cristalino, ou seja, as entidades, as partículas químicas que estão aqui dentro, átomos, íons, não estão de uma forma extremamente organizada. Então, a gente tem os sólidos, a definição de sólidos é a formação de retículo cristalino. Então, aquele sólido que não forma um retículo cristalino, ele é chamado de sólidos amorfos. Sabia disso? Vamos lá. E quando a matéria se apresenta de fase líquida, qual a diferença do sólido para o líquido? Então, o que é que a gente tem? Uma forma variável. Vamos pensar em um copo com água. Então, o volume vai ser ocupado, vai ser o volume do copo, mas a forma vai ser variada. Você pega esse copo com água e derrama no chão. A partir do momento que você fez essa ação, aquele volume que estava ali, ele não vai nem aumentar, nem vai diminuir, mas a forma que o líquido tinha dentro do copo já não será mais a mesma, pois o líquido estará esparramado no chão. Então, essa é a definição de líquido. O volume, ele não muda, o volume ele é constante, mas a forma que esse líquido tem é a forma do recipiente. Por isso que a gente diz que essa forma ela é variável. É interessante a gente pensar a matéria como forças atrativas, ou seja, se apresenta sólido, líquido ou gasoso devido a forças atrativas, aí fica fácil de você imaginar qual é a diferença entre um sólido e entre um líquido. A matéria, quando se apresenta na fase líquida, a gente já tem uma desorganização molecular, ou seja, essas partículas já não estão tão presas. Essas forças atrativas, elas vão ser medianas. Por isso que a gente tem uma forma variável. O líquido, ele adquire a forma do recipiente onde ele está. Ou seja, as moléculas estão juntas, mas não tão juntas assim. Então, se elas já não estão mais tão juntas, a gente vai ter uma maior mobilidade das moléculas. Então, as moléculas começam a ter bem mais movimento do que aquela molécula que está na fase sólida. Então, a energia de movimento, a energia cinética dessas moléculas na fase líquida, elas serão bem maiores quando comparado à fase sólida. Você cuidado para não misturar. A molécula na fase líquida é a mesma molécula da fase sólida. As moléculas não mudam, as entidades químicas não vão mudar. O que é que muda? Forças atrativas, a atração molecular. Como essas moléculas estão organizadas? Muito organizadas, sólido. Medianamente organizadas, fase líquida. E pense nas forças atrativas. Sólido, muita força atrativa muito forte. Líquidos, as forças atrativas já são medianas, então a gente tem um volume constante, não vai mudar, mas essa forma ela vai ser o quê? Variável. Depende do recipiente aonde essa matéria está. Obviamente, não teremos a formação de retículo cristalino. Retículo cristalino vai lembrar para você o quê? Um alto grau de organização. As moléculas na fase líquida, elas vão ter mais mobilidade, então elas estão mais desconectadas. Fechou? E quando a gente vai para a fase gasosa? Vamos pensar nas forças atrativas. Sólido, forças atrativas muito fortes. Líquido, forças atrativas medianas. E gasoso? São praticamente desprezíveis. Então, dessa forma, a gente tem forma variável e volume variável. Volume variável. Tenho certeza que vocês estão em um ambiente e passa uma pessoa próximo a vocês com um perfume. Vocês, mesmo estando um pouco longe da pessoa, vocês conseguem sentir o odor. Então, aquele cheiro, ele chega a você
Porque essas partículas, elas estão muito afastadas, muito afastadas. A gente tem essas forças atrativas muito baixas. Elas são praticamente, gente, inexistentes. Ou seja, as moléculas vão ter muita energia cinética, elas estarão loucamente se movimentando. Então, a gente consegue sentir esse odor, mesmo a gente estando longe, porque essas moléculas, elas estão totalmente desconectadas. Praticamente não existe força atrativa. As moléculas ganham alta mobilidade, alta desorganização, e dessa forma a gente consegue sentir esse cheiro de longe. Cheiro de longe. As forças atrativas entre as moléculas vão ser praticamente inexistentes. Então, a matéria na fase gasosa, ela não tem forma variável, ela não tem forma fixa, a forma é variável e não tem um volume constante. O volume, ele é variável. Pense novamente na seringa. Pega a seringa, você tampa aqui o furinho e empurra o êmbolo. Então, o gás, a matéria que está lá dentro, vai ser comprimida, vai ser descomprimida. Comprimida, descomprimida. Ou seja, aquele volume que está ali, ele vai variar. Depende da pressão que você está colocando no êmbolo. Fechou? Alguma dúvida até aí? Então, vamos recapitular. Sólido, formação de retículo cristalino. Retículo cristalino, alta organização das entidades químicas. Moléculas, íons, átomos, todo mundo bem organizado. Energia cinética das moléculas praticamente inexistente. As moléculas estão lá, ó, fixas. Quase não há movimento. Quando a gente pensa na fase líquida, essa mobilidade molecular ela já começa a acontecer. Então, a molécula já está com uma energia cinética maior quando comparado na fase sólida. Então, o que é que acontece? Forças atrativas já vão o quê? Diminuindo e as moléculas vão ganhando mais mobilidade. E quando você vai para a fase gasosa, então você rompeu essas forças atrativas e essas moléculas estão completamente desorganizadas, tá? Então, a energia cinética ela vai aumentando quando comparado da fase sólida para a fase gasosa. E essa organização ela vai diminuindo da fase sólida para a fase gasosa, tá? Uma dúvida muito coerente e muito pertinente. Gás e vapor é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Gás e vapor vai se referir exatamente a essa matéria que não está nem na fase sólida, nem na fase líquida. Já rompeu todas essas forças atrativas. As moléculas estão com uma alta desordem, alta energia cinética. Mas a diferença, gente, é que gás é quando a substância em condições ambientes, ela já se encontra na fase gasosa. Figueroa, eu não consegui entender. Estou respirando aqui gás, oxigênio. Você não diz vapor, oxigênio, você diz gás, oxigênio. Porque o oxigênio, o O2, essa entidade química que eu estou respirando, ela já se encontra em condições ambientes de que forma? Gasosa. Então, eu falo gás oxigênio, eu não falo vapor de oxigênio. Vapor é aquela substância que se encontra na fase líquida ou sólida em condições ambientes. Por exemplo, a água. A água é encontrada em sua grande abundância em que fase? Na fase líquida. Então, essa água, quando sai da fase líquida e vai para a fase gasosa, você chama o quê? Vapor de água. Você não chama gás de água. Você chama vapor de água, ou seja, a água na fase vapor. Gás e vapor são conceitos diferentes, mas referentes à mesma fase de agregação. Fechou? Dúvidas até aí? Vamos lá. Vamos ver se tudo que a gente falou é possível a gente pelo menos conseguir responder essa primeira questão. Vamos treinar.
Uma postagem de humor na internet trazia como título "Prova de que gatos são líquidos" e usava como essas provas fotos reais de gato, como as reproduzidas aqui. Então vamos lá, gente. A gente tem gato aqui dentro de copo, gato dentro de pia, dentro de uma vasilha, dentro de, acho que sei lá, um aquário, dentro de uma caixa. Então a gente vê o gato aí com formas variáveis. Os gatos estão aí com formas variáveis, tá? Então, com o efeito de humor causado na associação do título e com as fotos, baseia-se no fato de que líquidos metálicos em repouso formam uma substância refletora de luz como o pelo dos gatos. Acho que não, né, gente? Ele quer saber qual é a correlação entre os gatos e a matéria na fase líquida. Tem volume constante e forma variável, propriedade de que os gatos aparentam ter. Gente, essa daqui não é exatamente a definição dos líquidos? Ou seja, eu tenho um volume constante, mas a forma é variada. O gato aqui, ó, a massa, o volume que esse gato ocupa no espaço não muda. Agora, devido à mobilidade e elasticidade do gato, ele consegue ficar aqui, né, em diversos ambientes. Então, o gato aqui, no caso, está se referindo à capacidade dos líquidos de ter formas variadas. Fechou? Então, esse treino aí a gente ficava com a letra P de bola. Continuando. Vamos para mais um treino. Questão aí do Enem 2019. Em um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol, ou seja, álcool, em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Então você botou aqui o álcool, né, etanol, e depois você botou uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto. Então, o álcool está subindo pelo papel, né? Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, vamos lá. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido? Lembre-se, líquido, o que é que a gente vai ter? Uma mobilidade, não é isso? Mobilidade molecular. Suas moléculas não estarão presas às forças atrativas das moléculas que compõem os líquidos. É um maior balanço, forças atrativas um pouco menor. Então, as moléculas começam a ter uma energia cinética maior. Então, esse gingado aqui, ó, é maior. Moléculas não estão lá presas, não. Então, vamos pensar. O que está acontecendo é a evaporação do líquido. Ó, evaporação, a gente sabe que vai ser a passagem da fase líquida para a fase gasosa. O que está acontecendo aqui é que o álcool está subindo, vamos dizer assim, pelo papel. Não é isso? Então, fora. Densidades diferentes. Gente, a mistura aqui, no caso, o álcool e esse papel, né, formando essa mistura aqui heterogênea, não tem nada a ver com densidade. Para a gente ter densidade, a gente tem que ter formação de fases diferentes, ou seja, visualmente, esse líquido, esse etanol, se tivesse misturado com outra coisa, a gente veria fases diferentes. Então, aí não é uma questão de densidade, até porque eu não tenho essa mistura do etanol com outra substância, tá? O que eu estou vendo aí é essas moléculas, ó, conseguindo percorrer o papel e subindo aqui pelo papel. Por isso que a gente está vendo essa mancha no papel, né? Uma reação química com o papel. Uma reação química trata-se de um fenômeno químico, ou seja, eu tenho uma transformação da matéria. A matéria deixa de ser aquela matéria para ser outro tipo de matéria.
Quais são as matérias que a gente tem aí no exercício? A gente tem etanol e a gente tem papel. Então, a gente está molhando este papel no etanol e eu estou vendo o volume do etanol subindo, no caso, eu estou vendo este álcool subindo pelo papel. Então, a gente não tem uma reação química. A gente está tendo aí apenas essa questão de diferença desse volume e eu estou vendo o etanol, o álcool, subindo, né? Subindo pelo papel. Não temos reação química, não temos formação de nova matéria. Capilaridade nos poros do papel. Então, vamos lá. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. A gente tem essa matéria chamada etanol, que é o álcool, e a gente tem o papel. Então, essas moléculas que têm mobilidade, as moléculas do etanol, conseguem ter essa mobilidade por estarem na fase líquida e conseguem subir, conseguem, no caso, percorrer as paredes do papel, porque a gente tem uma capilaridade, ou seja, as moléculas que formam o papel, a celulose, a gente vai ter esses espaços que vai poder fazer com que essa matéria, com que o etanol, o álcool, percorra essas estruturas e consiga chegar, consiga aumentar, no caso, o que eu estou aqui visualmente observando. Esse efeito de capilaridade. Então, a matéria, o álcool, consegue, as moléculas conseguem se movimentar e, devido à estrutura do papel, passar de um ponto aqui de baixo para o ponto de cima. Então, o que a gente tem aí é essa questão da capilaridade, ou seja, os poros que compõem a celulose fazem com que eu tenha observe esse fenômeno, que é um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Fenômeno químico, mudança, a matéria vai sair, vai deixar de ser aquilo que ela é para ser outra coisa, tá? O fenômeno físico é algo que se apresenta, ou seja, eu tinha aqui o papel que estava seco e agora, no caso, o papel está molhado com álcool. Então, eu tive apenas uma transformação física. Fechou? Então, ficamos com a letra D. Pessoal, se você gostou dessa aula, então compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal e até a próxima!